Olá, nessa edição do programa Argumento você vai ter a oportunidade de participar da nossa conversa com o senador Sérgio Souza. Ele que foi eleito nesses últimos dias de fevereiro vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal. E sobre a pauta de trabalho da comissão é que nós vamos conversar agora com o vice-presidente. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Qual a sua expectativa de trabalho na CAI? Porque nós estamos num momento em que a questão de pacto federativo, saúde financeira dos estados, que já é um tema bem afeito ao Senado, né, está num momento de destaque, né, senador? Olá, Tânia. O Brasil está vivendo um momento interessante, né, um momento de afirmação. O Brasil ele tem uma história recente, que acabamos de sair da ditadura, passamos por uma estabilidade da economia no início dos anos 90, passamos por uma moeda forte, que temos ainda hoje, um Brasil que cresceu com a inclusão social, um poder de compra muito grande, e temos agora os grandes desafios, que é desestagnar o país para tornar o Brasil mais barato. Nós chamamos de custo Brasil, né? E aí nós temos que olhar detidamente aonde é que estão estes fatores que impactam diretamente no custo Brasil. Não tenha dúvida que nós temos que discutir a questão do endividamento dos estados, mas também a questão do ICMS. Essa guerra fiscal é mal aos estados e ao país. Nós temos que discutir uma forma de diminuirmos a tributação, mas também de darmos por um outro lado, uma resposta na eficiência, com menos burocracia. Então, a Comissão de Assuntos Econômicos ela terá um grande desafio neste ano, que é o ano da consolidação. Acho que é um ano interessante, estamos saindo aí de duas crises mundiais fortíssimas, a de 2008, mais concentrada nos Estados Unidos, e a de 2010 e 11 e 12 ainda mais na Europa, principalmente na zona do euro. E o Brasil ele ficou um pouco longe disso, mas teve os seus reflexos aqui. Apesar dos nossos parceiros comerciais estarem todos diretamente, assim, significativamente atingidos, né? Nós temos que repensar o Brasil. Nesse momento, nós precisamos subir a cachoeira. Nós precisamos subir o degrau da escada. Porque o Brasil ele tem que ser competitivo. O Brasil ele tem que ser... Você produzir aqui no Brasil um utensílio doméstico, um automóvel, ele não pode ser mais caro do que produzir na Europa, nos Estados Unidos. Nós temos uma impressão de que o valor dos salários que você paga para um metalúrgico, para uma montadora, para esse cidadão lá na Europa ou nos Estados Unidos, a impressão é que ele é um valor maior do que em real o que ganha um brasileiro aqui no Brasil. A indústria é menor do que a desses outros locais? Na verdade, o que tem é toda uma burocracia, todo um engessamento no Brasil que chega desde do momento lá da chegada de alguns produtos no porto até chegar no interior do Brasil ou na volta disso, que deixa o produto brasileiro muito caro. Por exemplo, nós temos lá no Paraná, o Porto de Paranaguá, que é um porto de entrada no Brasil e também de saída, principalmente das commodities agrícolas, que nós vemos uma ineficiência muito grande e o Brasil paga hoje, Tânia, 3 bilhões de reais por ineficiência portuária. Quem que paga isso? Paga isso, paga em dinheiro, em moeda, não é o que está embutido no custo dos produtos. Paga lá por o navio que fica atracado e não descarrega e paga a multa diária e milhões de reais. E se levarmos, esse é um dos fatores que impactam diretamente no custo do Brasil. Então é uma função da Comissão de Assuntos Econômicos debater os temas específicos, como o Pacto Federativo, como nós buscarmos uma solução para essa guerra fiscal dos ICMS. Que começou a avançar no ano passado, mas ainda tem que fazer compensações aí de perda de estados, né? Falta muito ainda. Nós estamos aqui com uma MP tramitando no Congresso Nacional, tratando desse assunto, mas dependemos de uma resolução, e essa resolução vai nascer na Comissão de Assuntos Econômicos. Então, agora, no mês de março, nós nos demos esse prazo para prepararmos e votarmos essa resolução no Senado Federal, que nasce na Comissão de Assuntos Econômicos, para tão somente depois nós analisarmos e votarmos a medida provisória. Então, nós temos muitos desafios e temos uma urgência, né? Porque o Brasil não pode mais esperar. Esse custo Brasil todo,
quem está pagando, no fundo, é o consumidor, é o produtor, que acaba deixando de ter dinheiro no seu bolso e, lógico, perdendo a capacidade de investimento na sua cidade, no seu estado e assim por diante. As questões ligadas à indústria brasileira, né? A gente vê pelos dados que a produtividade na nossa indústria é um setor que está enfrentando dificuldade e, a despeito dos estímulos que o governo tenta dar, ainda não teve uma eficiência nesse ponto. O que a CAI pode fazer nesse sentido? Como é que ela age numa situação como essa? Olha, o Brasil ele demorou para se dar conta dessa desindustrialização. Não que nós produzimos menos do que na década de 80, mas na década de 80 o Brasil era 5 vezes maior em produção industrial do que os tigres asiáticos todos, inclua-se a China. Hoje eles são 5 vezes maior do que o Brasil. O nosso problema hoje é competitividade. É caro produzir no Brasil. É caro. Por exemplo, você viajar para fora do país é mais barato do que você viajar para o Brasil. Você vai para fora do país e compra produtos manufaturados e traz para o Brasil de marcas conhecidas mundialmente, porque é mais barato. Então, esses são os grandes desafios da Comissão de Assuntos Econômicos. Tornar o Brasil mais competitivo, então você diminui o custo do Brasil, aí sim, gerando emprego, renda, a industrialização vai ser retomada. Agora, os desafios da Comissão de Assuntos Econômicos não são novos, eles enfrentam muita resistência, como, por exemplo, qualquer possibilidade de remodelação aí do sistema tributário, né? O senhor acha que nós temos mais ambiente hoje aqui no Congresso para discutir esse tipo de tema? Olha, muito claro, o Brasil faz aí pelo menos 10 anos que não aumenta impostos. Um ou outro é regulado. Mas, por exemplo, nós tivemos queda de CPMF, nós tivemos a questão do Super Simples para as micro e pequenas empresas, desoneração das folhas, agora com o novo programa do governo federal, o Brasil Maior. Então, alguma coisa no campo, do ponto de vista tributário, está se fazendo. Agora, os governos não conseguem retirar tudo. O Brasil, lógico, aumentou a sua arrecadação, porque o Brasil cresceu. O PIB brasileiro de 2002 era 500 bilhões, hoje somos mais de 3 trilhões. Então, isso gera mais receita. É normal nós batermos os recordes, porque estamos crescendo. Pequeno, mas estamos crescendo. Então, eu vejo que nós temos uma grande possibilidade de fazermos e aproveitar esse momento, o ano que antecede a eleição, né? Esse ano é crucial e os governos têm interesse, então há uma vontade política. Eu acho que o ano de 2013 vai ser um ano de afirmação e a Comissão de Assuntos Econômicos será importante nesse processo. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela sua atenção. Esse é o programa Argumento. Nós estivemos conversando com o vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Sérgio Souza. E se você quiser entrar em contato conosco, acesse www.senado.gov.br. Você pode rever esse ou outro dos nossos programas ou ligue gratuitamente para 0800 61 2211.